setembro. Olha, já estamos chegando no final do ano, hein? Abre o teu olho e guarda as moedinhas para comprar os presentes. Vamos juntos até 1 da tarde. Aqui sempre a melhor programação, 24 horas todos os dias. Aqui você sabe. 13 99684 0422 está à sua disposição para você participar da nossa programação. Bom dia, Caleb Almeida. Bom dia, Dilson. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, na paz. Qual é a boa? A boa que hoje tem Fala Comerciários com o nosso presidente Washington Vicente da Fonseca. Deixa eu abaixar aqui o meu. Abaixa aqui o teu. Aí sim, porque estamos ao vivo. E se você quiser mandar pergunta para o presidente, 13 998840422. WhatsApp liberado para as perguntas. Toda terça-feira nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Esplanada o presidente do Sindicato dos Comerciários de Santos e região. Certo, Aston? Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo Caleb, ao pessoal da técnica aí da Rádio Esplanada. Bom dia a todos ouvintes, comerciários e todos aqueles que gostam de uma boa conversa, uma boa música. Fique ligado na Rádio Esplanada. E hoje a minha canequinha aqui tá separadamente exclusiva. Transparente. Não, o Santos ganhou ontem, então merece. Há 6 meses ele não usa essa caneca. Não, tava escondida, presidente. Tava quase quebrando essa caneca aqui de raiva. Ontem quase quebrei a televisão, chutei o cachorro. Deu certo. Ele mandou um áudio pra mim ontem. Mandei uma mensagem pro Adilson, Adilson. Não, falou, pô, mas o Santos não tem sorte, cara. Rapaz, tá perdendo. Se isso é azar, não sei o que é sorte. Aí quando eu tava secando o Corinthians. Ali, ó. Falei, não, vou assistir o jogo do Santos, vou assistir o jogo do Corinthians pra secar. Perdendo de 2-0, me vira o primeiro tempo de 3-2. Falei, pô, Santos, pega uma aulinha aí com o Corinthians aí, me ajuda aí, pô. Aí depois aí bestiou de novo, voltou a perder. Tomar a virada do Grêmio. Sim. E empatou no final. Falei, olha, isso aí é futebol. Jogando em casa, em casa tem que ganhar. Mas o assunto aqui hoje não é Corinthians, não é Santos. É comerciários. Certo, presidente? Não deixa de ser uma luta, né? E hoje vamos falar sobre negociações, custeio sindical, associação, a corrida do centenário e o futsal. Vamos abrir então o nosso tema de hoje, 19 de setembro, agora 11 horas mais 2 minutos, falando sobre negociações? Sim. Então vamos lá, tema, negociações. Presidente, o que o senhor tem a dizer sobre esse tema nessa manhã de terça-feira, 19 de setembro, as negociações? Bom, Adilson, normalmente assim, o trabalhador ele acaba sendo disperso na questão de database. Então, dentro da nossa categoria, que é a categoria comerciária, então nós temos várias vertentes de comércio que é ligada à nossa categoria. As principais é o comércio varejista, que é a maioria das empresas, que é varejo. O comércio atacadista, que são grandes atacadistas, distribuidores e etc. E também concessionária de veículo. Então, para o pessoal entender, aliás, ainda temos carnes frescas, que é ligado a açougues. Então, sim, essas são as principais. Varejista, concessionários e açougue, a data base é 1º de outubro. Tá? E tudo que for atacadista, a data base é 1º de setembro. Tá. O que diferencia das negociações de atacadista, que é no mês de setembro, para o varejista? Atacadista, toda 100% da categoria é negociada via Estado. Quem negocia para o Estado é a FEComerciários. Então a FEComerciários tem uma comissão de negociações, né, que conversa com o lado patronal, propriamente dizendo assim. Esse nome é meio chato, mas vamos dizer que são os empregadores, né? Fica muito mais bonito, porque o tema patronal é um nome meio pejorativo, né? Dá um ar de briga, que eles são fortes, nós somos fracos. Então são os lados empregadores, o lado econômico. E a federação tem essa comissão que negocia a partir do índice do INPC. Não sei se os trabalhadores já sabem, o INPC, que é a inflação nos últimos 12 meses,
de agosto de 2022 a setembro de 2023. Aliás, de setembro de 2022 a agosto de 2023, eu estou invertendo. Deu 4,06. Isso é inflação oficial do governo. Nós sabemos que na ponta, né, no mercado, na padaria, no açougue, essa inflação é bem maior, né? Mas dentro dos cálculos lá governamentais da Secretaria Econômica lá do governo, ela é medido pelo IBGE e deu 4,06. Então, primeiro ponto, não fechar as negociações abaixo desse índice. Por quê? Se seu valor, seu dinheiro já perdeu 4,6% em 12 meses, imagina você fechar 0,5%, 1% além desse índice, ou seja, o seu R$1.000, que não vale mais R$1.000, na negociação vai valer menos ainda. Então, a ideia é que, no mínimo, a recomposição dessa inflação. E lutamos por ganho real. Às vezes, o valor monetário do ganho real, ele não é tão significativo, porque porcentagem é uma coisa e valor monetário é outro. Mas, se nós não conseguirmos fechar com aumento real, seja ele 1%, 1,5%, pelo menos o trabalhador terá como garantia o índice nacional, ou seja, o seu salário recomposto, né, com poder de compra de 1º de janeiro. E aí nós temos as categorias de açougue, concessionário e varejista, que é o maior, que a data base é 1º de outubro, que vai de outubro de 2022 até setembro de 2023, que esse índice ainda não saiu. Provavelmente ele vai ser oficializado entre dia 10 e dia 11 de outubro. Espera-se, segundo os cálculos, segundo as projeções, não que espera-se, né? A inflação vai subir um pouquinho. Projeta-se entre 4,7%, 4,8%, acima da inflação de setembro. E acima desse percentual, a gente luta por ganho real. Ou seja, para que o trabalhador, além da recomposição, tenha esse poder de recompor algo a mais em cima desse salário que foi defasado durante esses 12 meses. Então, esse é o tema principal de negociação. Só que dentro das negociações, Adilson e Caleb, nós temos também questões sociais, cláusulas sociais, que são tão benéficas quanto o valor monetário. Porque eu já falei que o valor monetário nós não fechamos menos do que a inflação. Ponto. Já temos um ponto de partida. E as questões sociais? Vale alimentação, vale refeição. Vale transporte? O vale transporte já é legal, já é lei. Tá? Dia de folga para a mãe levar o seu filho ao médico sem perder o dia de trabalho. Sem ser descontado. E sem ser descontado. Estamos pautando um tema aí que é essencial e importantíssimo para mãe ou papai comerciário que tem filho, vamos dizer assim, não é o nome correto, mas vamos dizer autista, que precisa fazer terapia ou 1 hora na parte da manhã ou 1 hora no final do expediente do seu trabalho e eles não tem como levar porque não tem horário. E a gente está tentando pleitear que a empresa conceda essa 1 hora para que o pai comerciário ou a mãe comerciária possa levar seu filho para o tratamento nas clínicas especializadas ou nos hospitais especializados, porque hoje até os hospitais já estão com clínicas próprias para atender essa demanda que é muito grande. Então, na parte, vamos dizer, pública, eles já conquistaram esse direito. E aí a parte privada também tem que ter esse mesmo direito. Muitos falam assim, mas a mulher vão deixar de contratar a mulher. Não, porque o comércio ele é muito específico e a mulher ela tem mais qualidade na questão do comércio. Ela é mais delicada, ela tem mais paciência, ela é mais sensível. Então, assim, o empregador não vai deixar de contratar a mulher por dar esse benefício. E assim, a gente tem que aprender, nós trabalhadores e empregadores, que o empregado é o maior patrimônio de uma empresa. Né? Um empregado infeliz é uma empresa que realmente não vai para frente. As negociações para o atacadista, né, que é 1º de setembro, já fechou, porque hoje é dia 20, bem dizer. Isso. Né? O que foi gerado, o que o trabalhador ganhou, já, porque já não tem mais negociação. Não.
Não, é diferente. Ah, é? O índice sai em setembro, Ah. porque o índice é de agosto, mas a partir de 1º de setembro você começa as negociações. Então ainda está em Então aberto. está em aberto. É aquilo que eu falei para você. É quando você entrega a pauta para o setor econômico, dizendo qual é o percentual econômico, que é o índice inflacionário mais alguma coisa, e algumas cláusulas sociais. Por exemplo, muitos empregadores não oferecem seguro de vida para os seus empregados. Muitos empregadores não oferecem um plano dentário para os seus empregados. Muitos empregadores não oferecem assistência jurídica para os seus empregados. Então, dentro dessas negociações, as cláusulas sociais abrangem tudo isso aí em favor do empregado. Então, assim, as negociações data base 1º de setembro, ela está em andamento. Né? Já teve a primeira rodada de negociação. Quando você apresenta a sua pauta, você informa para o lado econômico qual é a sua pretensão. Agora, normalmente, o setor econômico pede uma nova reunião para discutir se aceita, se não aceita, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, não dá de jeito nenhum, vamos para o pau, vamos para a greve, essas coisas todas que vai se discutir. Mas assim, na área do comércio, a greve é a última opção. Porque também é difícil fazer greve. A greve é quando trava as negociações isso, ali, nem um lado nem o outro quer ceder. E aí você entra em estado de greve e normalmente você vai para o tribunal. Para o tribunal decidir. Ou se ele legaliza a greve, ou se ele faz a intermediação naquela negociação. Mas, graças a Deus, nós nunca precisamos de ir para esse ponto de greve. E o tribunal, bem poucas vezes, quase nada. Então, a gente tem um poder do diálogo, essa é a facilidade do comerciário, poder dialogar, entender as necessidades, né? Então, nesse período aí, vamos dizer aí de 2019 para cá, nós entendemos bastante as necessidades do lado econômico. Foi muito difícil, muitas empresas até fecharam, mas no ramo atacadista é mais difícil, porque são grandes corporações, né? E tudo que é inflação é repassado ao produto, por isso que eu falei, cada mês, se você planilhar, você não come, dificilmente se compra algo diferente, você sempre faz aquela comprinha, aquela base, e você vê que o que era 100 hoje, amanhã é 120, 130, então é uma inflação totalmente diferente do que o governo projeta. Mas são índices oficiais, nós temos que obedecer. E o varejo começa a negociação a partir de 1º de outubro. Na verdade, nós já mandamos a pauta, porque como nós temos uma assessoria do Diese que faz uma projeção, e como a gente diz que a negociação econômica é o INPC mais alguma coisa, então você não pode travar as pautas sociais. Então nós já entregamos a pauta, foi sexta-feira agora para o setor patronal, e já está agendada a primeira reunião para discutir índice, que até lá já vai sair, e as cláusulas sociais. E agora vamos seguir até sabe lá Deus quando. Espero que dentro do mês de outubro seja resolvido. Quanto mais rápido se resolver, mais rápido o trabalhador terá a sua recomposição salarial. Só para você ter uma ideia, Caleb, nós temos uma cláusula que não tem em categoria nenhuma. Em 2013, foi homologado pela presidente Dilma, acho que foi a única coisa que ela fez de boa pra gente. Isso. Dia 30 de outubro é oficial Dia do Comerciário, né? E nós somos uma categoria diferenciada e ela já é estabelecida como dia 30 de outubro comemora seu Dia do Comerciário. Então, na nossa convenção, em homenagem ao Dia do Comerciário no mês de outubro, todo trabalhador que tiver a partir de 90 dias, ele tem direito a um dia a mais de salário, e a partir de 91 dias, ele já tem direito a 2 dias a mais de salário. E isso aí não é uma coisa que o lado econômico oferece. São conquistas que os sindicatos conseguiu, né, da área do comércio. Você pegar todas as regiões que tem convenções coletivas, tem o Dia do Comerciário lá. Então, no mês de outubro, o trabalhador recebe 2 dias a mais do seu salário. Então, aquele que, por um acaso, não receber, nos procure, porque é direito estar no acordado lá da convenção coletiva, e convenção coletiva é lei. Eu acho que é muito importante, e o nosso ouvinte, o ouvinte Esplanada, ele tem... Eu acho que
os comerciários, os comerciantes têm que se ligar nesse bate-papo de toda terça-feira, porque o Washington ele traz informações importantes tanto para o trabalhador como para o empregador. Então, assim, eu acho que com o decorrer da sua vinda aqui, tanto os ouvintes, os empregados, os patrões vão começar a prestar mais atenção nesse bate-papo, que é toda terça-feira às 11 da manhã. Ele traz notícias importantes para o trabalhador e traz assuntos importantes, porque é importante para todos os lados, né? É relevante para todo trabalhador, porque assim, não só o comerciário, mas assim, todo trabalhador, ele pertence a uma categoria. E toda categoria existe uma negociação coletiva. O que é a negociação coletiva? Pleitear um pouco mais do que a lei já te beneficia. Vamos pegar um exemplo? Hora extra. A CLT garante o mínimo 50%. A nossa hora extra hoje é 65%. Já foi mais, já foi 75%. Por isso que a gente fala, a negociação coletiva ela engloba um monte de coisa, né? Então assim, quando nós achamos que perdemos 10%, nós ganhamos outras coisas que não tinha. Então foi a contrapartida. E outra, do advento do tal de banco de horas, poucas empresas pagam hora extra. Poucas empresas. Porque vai tudo para o banco agora. Vai tudo para o banco de horas. Porém, o banco de hora ele tem que ficar atento, porque o banco de hora, ele não é hora por hora. Hora por hora é se você fizer uma hora a mais hoje e amanhã você compensa essa hora. Então, toda hora extra que vai para o banco, ele tem que ter o adicional de hora extra. A hora normal vai para o banco, mas o adicional ele vai para a hora extra, porque concorda? A tua hora, ela é 65 a mais da hora. Então ele não pode pegar e tu faz uma hora, ele já vai simplesmente uma hora para o banco e sabe lá Deus quando você vai compensar e quando ele quer. Porque você, empregado, se você quiser fazer um emendaço no feriado, você não pode. Você faz aquele teu planejamento, eu vou fazer agora para assim, pegar final de semana. É igual férias, o trabalhador não entende que quem dá as férias é o patrão. Ele que dita a regra das férias. Por isso que a lei diz, se você deixar vencer a segunda, você vai ter que pagar mais uma férias de multa. Então, a responsabilidade é do patrão. Então, se ele não tiver organizado em planejar as férias do funcionário de acordo com a lei, ele vai ser punido pela própria lei por falta de organização. Então, é bonito quando as empresas ela faz uma projeção, ela chega para o funcionário, ela vai lá e fala assim, ó, vocês têm esse período aqui para vocês entrar de férias, vamos fazer a escala para ninguém ficar no prejuízo. Mas, na verdade, no prejuízo é dele. Se ele não fizer essa administração, o prejuízo é dele. E aí tem o trabalhador que tem medo de perder o emprego, acaba assinando, mesmo depois do prazo, assina. Para você ter uma ideia, na época da pandemia, a medida provisória dizia que você podia sair de férias e só receber quando voltar. Então não é férias. Porque que vantagem Maria leva sair de férias sem dinheiro? O que é uma férias para o trabalhador? Descanso remunerado. O que é para o empregador? Um mês comum. Ele tem que pagar um mês normal e um adicional. Então, para o empregador, nada muda. E para o empregado, é o direito do gozo, que é o descanso. Né? Porque se você ficar sem férias, chega uma hora que você está brigando com as lagartixas lá, porque você já está no estresse. Às vezes com férias já não dá, né? O cara sai de férias, fica 30 dias em casa, quando ele volta para trabalhar, pô, eu queria sair de férias de novo. É porque assim, eu digo que é o seguinte, o trabalhador hoje brasileiro, a grande sua maioria, não tira férias, ele só não vai para o trabalho. É diferente, né? Uma coisa é tirar férias, férias é quando você viaja. Não importa que você vai pro sítio, Pedro de Toledo, não importa, você saiu da rotina. Agora, ficar em casa para lavar a louça e levar o filho para a escola, isso não é férias. Você volta mais estressado. É igual um final de semana prolongado. Na segunda-feira você tá acabado, você não tá descansado. Não é verdade? Então, por isso que Deus criou o domingo para descanso mesmo. E as férias é a mesma coisa, pra você relaxar, curtir. E olha que eu conheço várias empresas, não é uma só não, várias, que avisa pro cara assim, chega no colaborador e fala, ó, você tá de férias amanhã. Não pode. Não pode.
Mas eu conheço. Além de você dar o avisar antecipado, você tem que pagar antecipado antes dele sair. Eu conheço uma empresa aí que dá férias pro cara assim, amanhã você está de férias e quando você voltar, você recebe. Então, isso não Olha existe. só. O cara nem se programar, não dá tempo do cara planejar uma viagem pro Eu já tô de férias amanhã. Não, o cara não consegue planejar uma viagem pro Itapema, cara. Pegar a catraia para o Itapema, ele não por consegue. Isso que diz, você tem que ser avisado antecipadamente, porque você vai se programar. Assim, tudo bem que é difícil o trabalhador viajar, mas você faz um sacrifício e viaja. E agenda. Aí o cara fala assim, você não vai entrar mais de férias. Como assim? Não existe isso. Entendeu? Então assim, o patrão tem o direito? Tem porque ele é o patrão. Aí o cara fala, pode fazer isso? Pode. Mas você também pode ir na justiça e questionar. Cobrar os seus entendeu? direitos. Cobrar os seus direitos. Então, quando as pessoas acham que a instituição sindicato, ela existe só para recolher custeio sindical, que eu acredito que é o nosso próximo tema, não. Ela, na verdade, é o equilíbrio entre o setor, o capital e o trabalho. Né? Você não vai se opor. Você tem alguém que te representa que vai te questionar. Tem empresa aqui que a gente tem canal direto. Qualquer reclamaçãozinha, nós temos a obrigação de ligar no setor das empresas organizadas, que tem um departamento chamado Relações Sindicais, que vai lhe atender, vai buscar informação, porque ele também não é obrigado a saber tudo, não. Mas ele vai buscar a informação, ele vai te dar a resposta e a gente tem a obrigação de dar a resposta para o trabalhador. Essa é a interlocução do sindicato. Mas não, o trabalhador tem medo, ele acha que falou com o sindicato, a gente vai falar com o patrão. Esse é o grande problema no Brasil, achar que os sindicatos, eles vivem de conluio. Não é conluio. A gente tem que viver bem como qualquer sociedade. O sindicato, mas isso aí virou uma... mas isso aí virou uma lenda, né? Uma lenda urbana, inclusive. Nem funcionário, nem empresa. Nós estamos lá para que se cumpra a lei. Se não cumpriu a lei, independente de sindicato, o trabalhador vai na justiça, ponto. Hoje tem aí, é igual... Faça o teste de óculos grátis. Daqui a pouco vai ter advogado a mesma coisa. Ele nem sabe qual é o problema, vai falar que tu tem direito a 100 mil de indenização. Eu sempre falo com o nosso departamento jurídico e falo com as empresas. Falo assim, quantas ações você tem promovida pelo sindicato contra você? Algumas tem, porque são empresas residentes. Mas a maioria não tem. Por quê? O trabalhador não procura o jurídico do sindicato. E se ele procurar o sindicato, quando ele entrar com uma ação, ele vai entrar com uma ação justa, coerente, né? E com realmente direito, não é caraminhola. Porque a reforma trabalhista fez com que diminuísse as ações trabalhistas, mas não é porque o tirar o poder de sindicato e do trabalhador, não. É que se você não provar hoje, Caleb, você paga. Então, quando você entrar com a ação, você tem que ter comprovado aquele direito retirado. E antigamente não, criava-se, né, historinha da carochinha, chegava lá no juiz, ele falava pro cara, pro empregador, olha, melhor o senhor fazer um acordo, porque o senhor pode ser prejudicado. E o advogado dava aquele sorriso, porque ele não quer 15 mil daqui a 10 anos, ele quer 1.500 para pagar sua BMW, seu aparte hotel, tudo aquilo que de bom que todo mundo quer. Então é melhor 1.500 agora do que 15 mil daqui a 10 anos, que nem sei se eu vou usufruir. E aí você pega o trabalhador desprevenido, o cara tá primeiro mês, até enquanto assim, aqui no Brasil usou seguro-desemprego como emprego, né? Falei, aí, tá trabalhando? Não, tô no seguro-desemprego. Quer dizer, é emprego, né? Como se fosse a mesma maravilha. Aí, por que demora-se para arrumar emprego, né? A média demora? Porque ele só vai procurar emprego quando vai vencer a última. Eu não sei se é 5 parcelas agora, São 6. 5 parcelas. São 5, né? De 3 a 5. Mas ele só vai procurar emprego quando tá para vencer a última. Esse é meu último mês. Isso, aí vou procurar emprego. Aí ele já perdeu o foco, aí, sabe, aí ele pega o que aparecer, 15 dias já tá doido para ser mandado embora. Então, infelizmente, é assim que funciona. E no comércio não é diferente, não, viu? No comércio, que é a porta do mercado de trabalho para muita gente, seja ele o jovem, seja ele o idoso, seja ele o de meia idade, porque se você tiver dificuldade de emprego no seu ramo, você vai para onde? Comércio. É simples, né? É simples. O comércio é a porta para tudo. Então, o pessoal tem que entender que um sindicato forte, porque o sindicato que defende o poder econômico é forte.
Porque mesmo com toda a dificuldade, o seu associado, que é o empregador, ele quer o sindicato para defender os seus direitos. Enquanto o trabalhador acha que não, que o direito é dele, né? Porque nós, por exemplo, vou fazer 53 anos. Então, muitas das leis trabalhista e direitos que eu tenho, que você tem, já oriundos de décadas. Ou seja, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já tinha. Então, eu acho que aquilo ali já é a minha conquista. Não teve alguém que foi preso, que foi morto, que sumiu, que até hoje a família não sabe onde se encontra a ossada do cidadão, porque lutou por direitos, por liberdade, por conquista. A opressão era forte. Acha que as 8 horas trabalhadas hoje foi fácil conquistar? Você sabe que a mulher trabalhava na mesma jornada, a criança trabalhava na mesma jornada, em condições salubres, sem equipamento de proteção? É só o pessoal ler a história, mas... Eu trabalhava numa escala de 12 horas, 6 dias por semana. 12 horas. E à noite ainda. 12 horas à noite, 6 por 1. Não, e hoje eles vão dizer que o 12 por 36 é uma excelente escala. Vai trabalhar, desgraçado, pra você ver. Esse é o Fala Comerciário, toda terça-feira, 11 da manhã, no horário do Adilson, aqui na Rádio Esplanada. Agora são 11 horas mais 25 minutos. Deixa eu fazer um adendo. Nessa história toda, que o presidente está mesclando o passado com o presente, eu só fico triste numa situação. Não ter tido Bolsa Família na época que comecei a ter meus filhos. Senão você tava rico, né? Eu tava que nem o presidente falou. Era ninhada? Eu tenho 4. Eu falei que nem o presidente falou. Só ia voltar a trabalhar quando o filho fizesse 18 anos, entendeu? Fazia um QR Code pra cada um e ia mamar na teta do governo, cara. Não, mas assim, fala a verdade, a gente corre o dia a dia, o mês a mês, e aí você pega pessoas que vivem, não é porque ele quer, tem pessoas que estão acostumadas, ele não quer carteira assinada. Ele quer ganhar 100 hoje, 50 amanhã, ir pra praia, pegar sua pranchinha, pôr embaixo do braço. E não é jovem, não. Pessoas com idade já. Eu conheço vários assim, conheço. Que ainda vive a sola da mãe, do avô, né? Hoje. Então tem bastante isso. Então, para quem já rala o dia a dia, já é difícil. Olha, o salário dos comerciários não é o melhor salário, não. Mas... não é um bom salário, mas ainda está dentro do patamar de salários aí de pessoas aí que têm formação e não conseguem chegar a esse salário. Nosso salário é o maior do estado de São Paulo. Se o estado de São Paulo é a locomotiva do país, acredito que o nosso salário aqui, Baixada Santista, é o maior salário do país. Salário. Agora, se a gente pegar em questão de benefícios, não. Tem outras categorias, por exemplo, eu estou negociando com uma categoria aí que trabalha com commodities, no ramo atacadista. O cara não quer dar aumento real, mas vai dar 27% no Vale Refeição. Sabe quanto que vai dar no montante de Vale Refeição? R$ 1.100. É ruim. Dia de hoje, Vale Refeição. Por exemplo, que o cara pode usar eles têm 3 funcionários que acredito eu que é limpeza ou auxiliar. Que o piso deles estão indo para 1.800. Ele vai ganhar mais de vale-refeição do que o salário. Entendeu? Mas por que as empresas preferem? Porque o salário ele onera e o benefício não. O benefício... a folha de pagamento vai lá em cima. Entendeu? Então assim, mas vai repor a inflação e mais, vai dar quase R$300 a mais no vale-refeição. O sindicato tem que apoiar esse tipo de coisa. Lógico, a gente luta para que o salário tenha um valor maior, porque lá na frente ele pode ficar, como que eu quero dizer, desvalorizado. Mas quando você garante a reposição e mais esse benefício aí, é maravilhoso. Eu queria que todo o comércio tivesse R$ 1.100. O sindicato não dá R$ 1.100 de alimentação para o funcionário, imagine. Então, assim, tudo que é bom tem que ser apoiado. Abrimos a assembleia online, os trabalhadores vão votar, acredito que vão ser beneficiados, porque você sabe que aqui nesse país, às vezes a gente é obrigado, não que sonegação na cara dura, né? Mas vamos pegar um exemplo. O aposentado, se ele continuar no mercado de trabalho, ele recolhe INSS. Para quê? Para quê? Porque se ele se acidentar, ele não tem benefício além
do que ele já recebe. Não dá para entender isso. Entendeu? São coisas absurdas que ninguém briga por isso. Para sustentar a gama daqueles que estão entrando. Mas o cara aposentou, vai continuar trabalhando, parabéns para ele, lucro. Eu acho que o Estado teria que reverter algo a mais, não tirar. Né? E aí você fala, gostaria de ganhar bem. Quem não gostaria de ganhar 15, 20, 30 mil? Mas quem ganha bem, paga bem também. Entendeu? Além de recolher na fonte, as suas despesas não superam o teu rendimento e você ainda paga mais alguma coisa pro governo. E tem ônus e bônus. Quanto mais ganha, mais gasta, né? Chegou uma pergunta aí, Adilson, depois você dá uma olhadinha pra nós, por favor. Bônus. 11 horas mais 30 minutos. Voa mesmo. Vamos falar de custeio sindical? Vamos. Que eu acho que é um tema importante também, porque o trabalhador não olha para isso aqui. Qual a pergunta aí, Edilson? Não chegou aqui no meu. Só se for no teu aí, porque no meu não chegou aqui. O encarregado, vou ler daqui então. Tá. Ó, o encarregado. Ih, rapaz, quando eu ia ler, saiu. O cara deletou? Não, eu mexi aqui em alguma coisa que... Mudou de ideia, mudou de pergunta. Vou voltar aqui, tentar achar aqui agora. Não, mas a gente não consegue entender por que quanto mais a pessoa se aposenta, procura aposentadoria, aqui não é o meu caso. Eu já tenho um tempo de serviço suficiente, mais de 35 anos. Mas você tá novo. Você tá novo. A senhora lá que me atendeu no INSS falou, você não vai levar mal o que eu vou falar, mas o senhor tem muita lenha para queimar ainda. Eu falei, senhora, eu quero arrumar uma rede. Eu não vi meus filhos crescerem, trabalhei muito na minha vida. Tá aqui, ó. O encarregado direto pode pedir que o funcionário permaneça depois do horário, mesmo após registrar a saída, para não pagar hora extra? Lógico que não. Isso é sonegação, isso é crime, né? Primeiro, assim, a lei garante até 2 horas adicionais da hora normal, ponto. Então, assim, é dever e obrigação. Se o empregador exigir que o funcionário fique até 2 horas além da jornada, é obrigação, é dever do funcionário acatar, mas recebendo por isso. Agora, você bater o cartão e continuar trabalhando, vamos pegar um exemplo, não sei qual que é a empresa. Se você sofreu um acidente depois desse horário. E aí, como é que fica? Como que fica? Você entendeu? A responsabilidade é de quem? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu acredito que não é pedido da empresa, é o encarregado querendo fazer média. E depois, as consequências ele não tem poder para segurar. Então, mas aí recai sobre a empresa, não sobre o encarregado. Sempre a empresa. Todo cargo de chefia representa a empresa. Ponto. Se ele está fazendo aquilo, ele está fazendo em nome da empresa, mesmo que a empresa não solicite. Então, a responsabilidade é dele. Ele vai responder processo civil e a empresa vai responder o processo trabalhista. Então, não faça. Bata a boca, não faça. Você não é obrigado a ficar depois do horário sem bater o cartão. Tá respondido. Quer mandar perguntas pro presidente? Aproveita, a nossa audiência está crescendo. 13996840422, ao vivo também pelo Facebook da Rádio Esplanada. Custeio sindical, porque a hora anda, 11h32. Custeio sindical, depois temos que falar ainda sobre a associação, a corrida e o futsal. Então vamos lá, o Caleb, assim, desde que eu me conheço como gente trabalhador, a contribuição sindical ela foi instituída em 1943 pelo governo Getúlio Vargas. Todo mundo sabe que Getúlio Vargas, ele primeiro foi um presidente indicado pela ditadura, né? E foi uma eleição indireta na qual a população não vota. E depois de toda aquela bagunça, ele foi eleito, né? Presidente. Só que é o seguinte, o governo nunca controlou as massas. E aí o presidente Getúlio Vargas, ele foi sábio, ele não tinha controle sobre as massas. Quem tinha controle sobre as massas? Sindicatos. Então, criou-se as leis, né? A CLT, na qual garantia direito aos trabalhadores e deixava os sindicatos como os guardiões dessas leis, que é a CLT. Só que, para que o sindicato pudesse cumprir com maestria, criou-se o custeio sindical obrigatório, na qual todo trabalhador
registrado em carteira, sindicalizado ou não, ou associações, como advogados, médicos, essas coisas, tem direito a contribuir com o seu sindicato, com aquele que o representa. Queira ou não. Antigamente era obrigatório. Isso. Se a empresa não recolhesse, você, sindicato, poderia ir no Ministério do Trabalho, na Justiça, e você cobrava na Justiça. A empresa, se não descontou do trabalhador, ia ter que retirar. Ah, mas ele já foi mandado embora. Azar o seu, tem que pagar. Em 2017, com a caída da Dilma lá, na qual o Temer assumiu, o que ele fez? Falou, vou quebrar as massas. Fez o projeto da reforma trabalhista, na qual, além de criar alguns artifícios, como trabalho intermitente, comum acordo entre empregado e patrão não existe, né? Comum acordo. E outro, o pior, o acordo tácito, que é o de boca, que não tem nada. Se ele diz que para o trabalhador entrar na justiça ele tem que provar, como que ele põe um acordo tácito? Não dá para entender. Não dá para entender, não Quem vai converge. provar isso? Não Não, converge. eu não falei isso não. Não converge. E também colocaram que não era mais obrigatório o trabalhador contribuir com o sindicato, a não ser que ele autorizasse expressamente. Foi ruim para os sindicatos? Foi. Mas foi mais ruim para aquele que nunca fez nada pelo trabalhador. Qual que era a argumentação? Que o sindicato, fazendo ou não, ele teria um ganho. E nesse critério, surgiu muitos sindicatos. Muitos mesmo, porque a ideia era só você ter a contribuição sindical, mesmo você não fazendo nada. Você existia no papel, como representante de uma categoria, a empresa ia lá, recolhia na conta daquela categoria, e era sindicato, vamos dizer, sindicatos pelegos omissos. Foi legal que esses sindicatos sumiram, acabaram. Só que, quando o trabalhador não contribui para aquele sindicato que o representa, você fica à mercê que o sindicato se sucumba às insinuações patronais. Porque a lei não permite que o sindicato patronal, que os patrões, na verdade, sustente o sindicato laboral. Quem tem que sustentar o sindicato laboral é o trabalhador. Para você ter legalidade, elegibilidade, para você brigar de tete a tete. Só que o trabalhador caiu nessa armadilha. Ai, que bom, não preciso pagar mais sindicato. Só que o sindicato não perdeu o poder de negociação, o poder de representação, o poder de entrar com ação coletiva em seu nome, mesmo que você não dê procuração, porque nós somos representantes legais de uma categoria. E tudo isso, a lei permanece lá. Permanece lá. E quando você faz isso, você enfraquece o sindicato. Porque o lado patronal, ele é muito organizado, né? Por que o crime é organizado? Porque eles sabem que se eles se organizarem, eles se tornam fortes. Sim. E o lado patronal econômico também. Então, assim, o cara contribui para o sindicato, para o representante lá negociar, não dar aumento, arrochar, aquelas coisas. E o trabalhador acaba caindo nisso. Então, cada vez mais, alguns sindicatos foram se incumbindo a esse poder econômico para poder sobreviver. Se você pegar aí, até hoje tem sindicatos que fecham convenção coletiva abaixo do índice inflacionário. E isso aí é por quê? Porque provavelmente ele está se sucumbindo ao lado econômico, porque o lado laboral, que é o empregado, não quer contribuir com o sindicato. Então, assim, hoje não acabou a contribuição, o custeio sindical, ele tem que ser descontado de todos os trabalhadores, ou a contribuição sindical sindicalizados, porque esse, quando se sindicaliza, autoriza o desconto, ou aquele que, mesmo não sendo sindicalizado, reconheça, que é mais difícil, o trabalho do sindicato e autoriza ao descontar esse trabalho. E aí ele fica corrompido. Por quê? Como que ele vai chegar na empresa e falar, patrão, eu quero contribuir com o meu sindicato? O patrão já vai ficar olhando, né? Esse cara aí que ele já vai ficar com X. Então o trabalhador também sofre essa pressão, a gente sabe. Então, quando você coloca a obrigatoriedade, você tira esse peso do trabalhador reconhecer o sindicato, do trabalhador fazer denúncias de coisa errada, para que não aconteça essas coisas assim. E você sabe que quando acontece fatos
casos igual a esse que o rapaz comentou aqui, normalmente eles falam assim, não, negociamos com o sindicato. Eles falam dentro da empresa, tá autorizado pelo sindicato. Quando nós vamos fazer a assembleia, eles falam, por que o sindicato... Autorizou. Falei, mas onde está escrito? Você entendeu? Sempre assim. E outra, quando a gente faz a assembleia, é a vontade da maioria. Então, é a vontade da maioria. Então, essa é a diferença. Se você fizer uma assembleia para que o trabalhador vá lá votar ou não, se ele está de acordo a contribuir, quantos vão? É meia dúzia. Condomínio, quantos vão? Só que condomínio tem uma lei que legaliza. Se você não foi, aquele que foi votou por você. Por você. E é problema seu se você não foi. É problema seu. Você prevalece a maioria. Então são coisas que não convergem. Desculpa, se você acha que o seu sindicato não faz nada, vira associado, monta uma chapa e vira dirigente sindical. Porque assim... Todo mundo, ninguém sabe fazer tudo. Cada um nasceu para alguma coisa, né? Você faz bem locução, ele lá na parte de operação, outro é engenheiro, outro é médico. Então a gente vai, como que diz? A natureza vai nos levando para aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Então se eu não sei ser sindicalista, eu tenho que acreditar naquele que está lá. Mas se eu não quero montar uma chapa, pelo menos eu vou no sindicato e vou ter informação. E com o advento das redes sociais, WhatsApp, Facebook, o cara só é valente no Facebook para reclamar. Raro, ninguém agradece. Para falar, desculpa, porcaria, para falar da rádio, para falar do Caleb, na época que ele era do quartel, que ele judiava da gente lá, o cara fala tudo agora na rede social. Mas vai conhecer o dia a dia, vai tomar um café. Eu estou presidente, eu não sou presidente eterno. Eu sou trabalhador representando o trabalhador. Então os caras acham que a gente é órgão governamental, sabe? Aquelas coisas, as pessoas não têm consciência do que é um sistema sindical. E é bom o cara ir lá no sindicato, porque hoje ele é associado, amanhã ele pode ser um dirigente, amanhã ele pode ser o presidente do sindicato. Sim, porque para ele ser presidente, para ele ser dirigente, precisa ser associado. Esses dias eu estava lendo uma live, vendo uma live, exatamente a discussão era custeio sindical. Aí o cara perguntou pro advogado lá, que é presidente da OAB, que é do setor, não é presidente da OAB, ele é da secretaria, tem os nomes lá. Só que ele era da parte sindical. E ele perguntou, o trabalhador pode se opor à contribuição? Ele falou, pode. Como o trabalhador associado? Como que o associado vai se opor a contribuir aquilo que ele representa? Ser associado é ser dono. Ser associado é poder fazer parte, poder ser representado e poder representar. Então, peraí, se ele não contribui, então ele não é associado, concorda? Ele não faz então parte. Ele não faz parte do negócio, ele não pode montar chapa, ele não pode participar de uma chapa, ele não pode votar, ele não pode ser votado. Então, quer dizer, até isso os caras se enrolam. Não, associado, quando ele se associa ao sindicato, ele está dizendo, concorda em contribuir. Se ele não quer contribuir, do mesmo jeito que ele preencheu um documento, ele tem que preencher o documento e falar assim, não quero mais ser associado. Sabe por quê? Porque ele pode entrar e sair quando ele quiser. Por isso, a Constituição já dá esse direito. Todo mundo pode se associar, todo mundo pode montar uma chapa, então é direito constitucional. Então não tem porquê, que o sindicato não deixa. Não, é mentira, isso é papo furado. E o valor é tão insignificativo, né, que é igual o salário família o meu salário família é 90 centavos. 90 centavos. Você ganha bem, pô. Quanto mais você ganha, menos você ganha no salário família. O salário família é 90 centavos. A contribuição sindical também é uma coisa que o trabalhador nem sente. Olha, existe o seguinte, Caleb, existe a contribuição associativa. Para você ser associado, você tem que pagar uma mensalidade. Existe a contribuição sindical, que hoje a lei diz que é devido ao associado ou aquele que autoriza, mesmo não sendo associado. E agora está pacificada pelo STF a contribuição, o custeio sindical negocial, que a gente chama de contribuição assistencial, que é aquela que é pago quando saem as negociações salariais. Mesmo mudando a legislação, a convenção coletiva já tinha esse pacto da contribuição assistencial
dando direito à oposição. Aquele que não quer, vai lá, leva a carta e acabou. O que melhorou é que aquele que não levava, que a empresa falava assim, não, o trabalhador não quer. Hoje, mesmo ele não querendo, ele tem que levar a carta. Se ele não levar a carta dizendo que não quer, alguém vai pagar. Ou o patrão, ou a empresa. Ou o patrão desconta dele, porque ele não levou a carta. Ah, mas vai ficar chato porque ele vai levar a carta. Não. Quando ele levar a carta, eu sei aonde eu posso trabalhar. Na minha convenção, tem uma cláusula lá que me dá direito, e o patrão é obrigado a ceder, para que eu faça associação na sua empresa. Então eu vou lá naquela cartinha lá, com aquele cara que fez a carta, vou falar, aquele dia você não quis ouvir, porque você saiu daqui para lá com a finalidade de levar a carta. Agora você vai ouvir. Você sendo associado, além de você poder participar do sindicato, você um dia poder ser dirigente sindical, um dia você pode ser presidente, você tem direito aos benefícios, que é dentista para ele e família, kit escolar para os filhos, desconto em farmácia para ele e família, desconto em escola, vários benefícios que ele não tem como não associado e a empresa não lhe dá. Se você a gente pegar um exemplo hoje, um cara que ganha hoje, vamos pegar aqui o maior piso, não vou pegar nem o menor. Vou pegar o menor, R$ 1.700. Esse é o menor. É o menor. É ele, esposa e filho, tá? Vamos imaginar que ele tem um filho só. No começo do ano ele tem que comprar material, né? Nós damos o material básico, que é o essencial para estudar, e mais a mochila. Ele já não gastou do bolso dele. Se ele ou a mulher dele ou o filho dele precisar ir no dentista, é de graça, não vai precisar nada. O cara olhar a tua boca hoje, eu vou fazer, aliás, eu vou no dentista hoje, porque faz tempo que eu não vou, porque eu tenho medo de dentista. Limpeza. Todo mundo da classe de 65 tem 150 medo, pau a limpeza. É. 150 pau. E assim, e ele não limpa tudo de uma vez, E não. o dentista, duas vezes, é o 300 pau. dentista, ele pode colocar aquele aparelho, tudo, qualquer coisa? Não. Esse aí a gente considera que não como se diz, necessidades básicas, é estética. É o basicão. Mas para você utilizar, com certeza ele quer manter o cliente. O dentista vai te fazer um preço menor, tá? Então assim, eu vou no dentista hoje e já está marcado para a próxima semana, já é trezentão que eu vou ter que pagar. Imagina o cara pagar trezentão que ganha R$ 1.700. Ele não limpa tudo de uma vez, ele vai limpando aos poucos. Não, né? Como que eu vou ganhar dinheiro? Então é o seguinte, e aquele negócio, você não é profissional, você sabe fazer limpeza? Não. Não, então você tem que pagar. Não estudou? Desconto em farmácia. A cada R$100 que você gastar de farmácia, ou você foi no médico, a tua esposa foi no médico, teu filho foi no médico, a cada R$100 eu lhe devolvo 35. Não tem lugar nenhum, Caleb. Isso é ser associado, usar os benefícios. Nós temos um monte de gente lá que deixa de ser associado. Primeira coisa, quando ele procurou o sindicato do nada, sabe o que ele quer? Dentista. A maioria. É a maioria. Ele deixou de ser associado. A gente tem lá, não utiliza o nada. Ele pede lá a cancelamento. Não utiliza o nada. Aí tu vai lá, ele fez tratamento dentário, ele pegou o desconto de faculdade. Acabou o tratamento, acabou a faculdade, ele não precisa mais. Aí ele quer descredenciar. Aí o dente dele doeu. Ele vai lá no cara, o cara quer 400 pau. Aí ele quer voltar pro sindicato. Aí conta toda a história do mundo. Pode voltar? Pode. Por isso que eu falo, o trabalhador ele entra e sai quando ele quiser. Quando ele sai eu dou sorriso e quando ele entra eu sorrio e quando ele sai eu fico triste. Porque ele não reconhece isso. E quando a gente fala de ficar triste, porque é a mesma coisa, Caleb, a gente veste a camisa. Você veste hoje a camisa da Esplanada, o Adilson veste a camisa da Esplanada. Então, a gente não gosta de ouvir as pessoas falando mal do que não conhece. Sim. Entendeu? Então, o grande problema hoje é falar mal do que não conhece. E hoje, com a fake news, todo mundo, né? Esses dias aí, uma moça chegou pra mim e falou assim, olha, agora é lei, a mulher tem que trabalhar só no domingo por mês. Falei, então, eu quero saber dessa lei porque eu não conheço. Não, a doutora Cláudia no TikTok falou. Tu sabe se ela é doutora? Falei, eu também gostaria. Pra mim, eu gostaria que a mulher não trabalhasse, pudesse ter o marido trabalhasse, ela pudesse ficar em casa tomando conta. Só que a mulher lutou pra trabalhar. Então não é nós agora que vamos dizer que ela não tem que ficar em casa. Ela tem que trabalhar sim, ajudar o marido, né? E tem muitas aí que já tá pagando pensão pro marido. Tem. Ganha mais que o marido. Entendeu, mulher? Então assim, o feminismo, as lutas, faz com que é isso aí. O cara
O cara passa a receber pensão, o cara exige metade, é essas coisas aí. Mas assim, o que eu quero falar da questão da contribuição, agora o STF votou que todo trabalhador contribuirá sendo associado ou não. Aquele que não tiver interesse, se for associado, vai fazer a cartinha dizendo que não quer mais ser sócio, não vai descontar. E aquele que não é associado também pode levar a cartinha dizendo que não quer contribuir com o sindicato, sem problema nenhum. Voltando, aquela cartinha dele, se ele quiser ser sócio, aquela cartinha dele passa a ser desconsiderada. Ele voltando para o sindicato será descontado no mês subsequente à contribuição. É assim. Assim está na Bíblia, né? Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. É assim que funciona. E o valor, aquele valor que olha, desmonta qualquer um que o cara pensa, o sindicato. A nossa mensalidade. Quem teve lá na festa do sindicato dos 100 anos, viu lá a fartura que foi, fora os prêmios, né? Você paga quanto por isso, presidente? A mensalidade há mais de 25 anos é R$5. Está defasado. A gente está com medo de aumentar esse valor, porque de repente o pessoal acha que é um absurdo. Mas que nem você falou da festa, até hoje nós fizemos uma postagem agora da entrega dos alimentos, que deu mais de 2.200 quilos de alimentos, né? Muita gente, infelizmente, não levou alimento. Muita gente levou alimento vencido, infelizmente. Quando for assim, chama a gente para fazer a cobertura. Quando você fala em 1 quilo de alimento não perecível, o cara quer dar o que está lá no fundo do armário. Do armário esquecido, Então, assim, desculpa, se você vai doar um alimento, você doa ainda vencido, né, meu? Desculpa, não sei qual é o teu caráter. E se bobear, é esse aí que tá reclamando, viu? Que encheu a cara, mas ele não comeu 5 vezes, ele só conseguiu comer 3 vezes. E ainda reclamou da comida. Reclamou da comida. O ser humano é incrível. 11h50. Associação? Isso. A gente acabou emendando lá. A nossa associação ela está acontecendo exatamente da forma que eu comentei aqui. Nós temos uma cláusula que é obrigatório que o patrão abra as portas para que o sindicato fale dos benefícios que o sindicato oferece para o seu funcionário, coisa que ele não dá, né? E benefício para o próprio trabalhador, que ele alega não saber. Então nós agendamos uma data e fazemos a explanação dos benefícios oferecidos para o trabalhador por ele ser associado. Vantagem, nós não vamos lá ver se ele não cumpre a jornada, se ele não paga hora extra, não. Isso aí é uma demanda... Não vai fiscalizar primeiro que nós não temos poder de fiscalização, tá? Nós não temos poder de fiscalização, nem atuação. Nós encaminhamos tudo para o Ministério Público do Trabalho ou Ministério do Trabalho propriamente dito, que se tiver alguém lá é muita coisa. Mas a nossa função é exatamente esclarecer o trabalhador e mostrar que ele ganha R$ 1.700 e ele pode ter muito mais benefício sendo associado, pagando o assistencial. Vamos pegar hoje aqui em questão de valor. A nossa contribuição assistencial é diferente de todo o estado de São Paulo. Nós temos 5% com teto, hoje é teto de R$ 130. Então poucos hoje pagam o teto, porque a média salarial é baixa, poucos pagam o teto. Então o cara vai pagar 65, 90 e pouco, depende muito do salário. Mas o que ele tem de benefício, é que eu falei para você, ninguém tem dentista por uma única contribuição de R$90. E o dentista é ele e a família, né? Ele é a família, é familiar. Vamos pegar o Adilson ali, que é ele e a ninhada lá. Nossa, é ele, esposa e a ninhada. Todo mundo com o mesmo benefício. E tem limite de idade? Um exemplo, o homem completou tal idade, sai do projeto? Não. Não, assim, e assim, ó, o que é legal? Nós temos por estatuto, é um estatuto antigo de 1989, que todo trabalhador, ao se aposentar e for associado e já contribuiu com o sindicato por 2 anos ou mais, ele passa a ser isento da mensalidade. E se ele sair do mercado, além dele não pagar a contribuição, ele não paga a mensalidade, mas tem todos os benefícios. E a gente sabe que a gente vai ficando mais experiente, para dizer que é velho, a gente vai mais necessitado de equipamentos médicos, tratamentos, acompanhamentos. Então, o sindicato lhe dá esse apoio. Às vezes é chato quando o cara fala assim, o sindicato não me oferece nada. Oferece. O governo não me oferece nada. Oferece, você tem que buscar.
Tem muitas coisas que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal oferece e nós não conhecemos. Se nós não vamos atrás, quem usufrui é sempre a mesma panelinha. Sempre. Quem conhece. Sempre. Os benefícios Isso é quem verdade. conhece. Né? Então, são muita coisa. E o sindicato é a mesma coisa. Não é para você... eu quero o kit escolar porque meu filho ganha da prefeitura, mas é meu direito. Não. Quando você pega, você vai dispersar. Se você ainda pegar e doar para alguém que necessite, legal. Mas se você vai pegar por pegar só para você... Né? Então, De zóio grande, né? de zóio grande, que às vezes acontece. Então, assim, você vai utilizar o que realmente necessita. E assim é a vida. Você tem que usar os benefícios que lhe convém e que você realmente necessite. Dentista, consulta jurídica. Consulta jurídica, isso é fenomenal. Você pode usar o departamento jurídico para qualquer consulta. Porém, as ações ela é voltada só para as questões trabalhistas. Mas o advogado, eles são preparados para qualquer tema. Se a qualquer mulher tem uma discussão. briga com o marido, Ele vai lá. ela e vai lá e ela vai ser orientada. Isso, né? ele vai dar assistência. Não é o propósito. O nosso propósito é trabalhista. Mas ele vai lhe dar uma assistência e vai lhe indicar até alguém de confiança que conheça mais o tema. Porque tudo tem que ser conhecedor do tema. Não adianta eu agarrar e chegar lá e não saber. Não resolver o problema. resolver. Então, até isso você pode oferecer para o trabalhador. E para o empregador que tem o seu trabalhador questionando, manda ele no sindicato. Porque ele lá também vai conhecer seus direitos e deveres. Essa é a nossa função. Não é colocar caraminhola na cabeça de ninguém. Só que, infelizmente, acontece. Caso igual esse rapaz que mandou a mensagem, o que o amigo Adilson falou lá, que o cara sai de férias e não recebe. Fica sabendo um dia, né? Patrão pode? Aqui eu falo, patrão pode? Pode. Na minha casa, se eu falar, ô Caleb, só entra plantando bananeira. Tu fala, infelizmente eu não sei plantar bananeira, eu não vou na sua casa. Então essa é a questão. Então, se eu sei plantar bananeira, para mim é moleza. Eu entro, fico lá e acabou. Mas ninguém é obrigado a nada. Então, eu fui obrigado. Não, ninguém Mas é obrigado sabe o a que eu nada. acho, presidente? Em cima disso tudo que o senhor está falando aí, que existe um sindicato paralelo. Qual é esse sindicato paralelo? Aquele que o companheiro de trabalho, que não conhece nada do sindicato, fala para aquele que está chegando agora. Sim, Né? sim. Vende aquela ideia. Vende aquela ideia, cara. No sindicato lá não tem nada lá, cara. Tem nem negócio para cortar cabelo, né? É Não tem salão. nada. Mas... Nós temos salão na nossa sede subsede, que qualquer mulher aí que for fazer uma unha à mão é 25 pau. Se fizer unha em pé, então, mão em pé. Lá não paga nada? Lá não paga nada. Ah. Não paga nada. Não sabe. Entendeu? Não paga nada. Se você for agora buscar trazer essa informação para quem está nos ouvindo, ou senão no corpo a corpo, a pessoa vai falar assim para você, pô, eu não sabia disso. Então, por isso que hoje nós estamos nas lojas. Né? A gente fala, não é chão de fábrica, é chão de loja. São né? negócios. Porque assim, no passado, quem formava o trabalhador? Os sindicatos. Era. Aí vieram as faculdades públicas, as faculdades privadas, e aí hoje ninguém tem sindicato formação. Foi ficando de lado, entendeu? Mas ninguém tem uma formação. Você tem um básico. Tanto é que você pega aí a molecada que se forma como advogado, ele vai lá tirar o B, mas não é porque ele está apto a ser advogado. Ele vai ter que ter uma tarimba, uma experiência muito grande para poder realmente advogar. Porque hoje o cara tira o OB, o cara vai lá no Facebook, já coloca, né? Como se fosse, né? Aí eu pego mais experiência e falo assim, coitado, não sabe de nada, né? Deixa você... Tu pergunta pro cara, o cara não sabe. E aí é engraçado que a gente fala o seguinte, por exemplo, você acha que o advogado gosta de pagar mais de R$1.000 pra OB? Mesmo a OB oferecendo N coisas. Não. Porque se não fosse obrigatório, ele não pagava. Não pagava, não. E outra, você se forma em direito. Os caras conseguiram a resolução que se o cara não fizesse a prova da OB e passasse, ele não podia advogar. Então, assim, são coisas que vêm em benefício do profissional que hoje é reconhecido. E se não fizesse isso hoje, era o que era antigamente. O Caleb era lá da Quitanda, que conhecia de um pouquinho de farmácia, e você era o médico, você que orientava, que tua mulher era parteira, que a tua tia era bezendeira. A minha avó era parteira, eu nasci em entendeu? casa, cara. Eu tinha uma tia que foi bezendeira. Entendeu? Que nem diz Cristo, a fé lhe curou, né? Quem tem fé é curado. É curado, é entendeu? verdade. Então, assim, as doenças,
Elas existem, mas elas são criadas por nós mesmos. Hoje nós estamos na síndrome do pensamento acelerado. Eu durmo e minha mente não para, rapaz. É verdade. Eu já tive esse diagnóstico. Mas não é só eu. É muita gente. Aí você tem depressão. Eu também tenho um problema sério. Eu tento dormir, tem um cara que fica me chamando. Tem um tal de Caleb que fica me chamando de madrugada. Adilson, tá dormindo? E eu quero dormir, o cara não deixa, presidente. E a isso tudo nós oferecemos alguns eventos. Por exemplo, no dia 28 de outubro mesmo, já estamos preparando aí a ida dos trabalhadores, aqueles que não trabalham ou vão folgar no sábado para Avaré, vão participar do dia do comerciário lá em Avaré, muito legal, né? Só paga o ônibus, nós não cobramos nada. Vai ter um ônibus à disposição? O que nós fazemos? Nós procuramos o ônibus, pesquisamos o melhor valor e dividimos na quantidade de cadeira e o trabalhador só paga... Mais ou menos está saindo quanto aí, presidente? Acho que é R$130. R$130. Para passar o dia todo bebendo, comendo e se der azar ainda ganha prêmio. Olha aí, ó. E curte o parque. Né? Que bacana. Vai ser dia 28 de outubro. No dia 29, estamos aí a todo vapor com a nossa corrida do centenário, explicando que não é uma corrida só para comerciário, tá? É uma corrida para todos aqueles amantes do pedestrianismo. Inclusive, eu recebi algumas mensagens no Facebook, porque no mesmo dia vai ter a 4ª etapa do pedestrianismo, o pessoal gostaria de mudar, só que a gente já fez todos os projetos. Não tem como mudar. Até teria, mas eu acho que o transtorno, você tem que informar a plataforma tem que informar aqueles que já estão inscritos, né? Então assim, você vê, é corrida todo final de semana aparece um tipo de corrida. Então, assim, é a nossa primeira. Eu estimava um número de 400 pessoas, mas se eu tiver 100 para início, eu já me dou por satisfeito, porque a corrida não tem finalidade lucrativa, é um evento que eu quero marcar para a cidade. Eu gostaria que tivesse em Santos, Praia Grande, Guarujá, Vicente Carvalho, Cubatão, mas não é fácil promover esse tipo de evento, mas eu acho que a gente tem que começar. Se não começar... Essa é a primeira, quem sabe entra pro calendário de eventos do município, e aí fica, todo ano vai ter a corrida e é um trajeto curto, né? Você não precisa ser um atleta, 5 quilômetros, ainda na areia da praia, né? Dá para curtir, molezinha. Dá para se divertir. E também vamos ter agora, no mês de outubro, a Copa dos Comerciários, né? Inclusive está agendada a reunião técnica para amanhã, já com as equipes inscritas. Do futsal? Isso, é o futsal, né? A gente faz todo o mês de outubro, em comemoração do Dia do Comerciário. Então, amanhã tem a reunião técnica lá com as equipes que fizeram a inscrição. E no começo de outubro, a gente já está iniciando aí, será todos os domingos no nosso ginásio. E a gente está vendo se consegue um espaço maior para fazer a final, porque o nosso ginásio ele é mais acanhadinho. Onde fica o ginásio? O ginásio é Peço de Queiroz 61, né? Tem aqui em São Vicente também tem. Quero perguntar, mas não é São Vicente, é Santos. Fica atrás do Atlético Santista. Ah, tá. Né? Chegou uma pergunta aqui, ó, 12:03. Vamos lá. Somente comerciário pode se associar ao sindicato? Somente comerciário. Cada categoria tem o seu sindicato. Então, assim, hoje existe o chamado que eles querem formar a pluralidade, ou seja, qualquer trabalhador pode se filiar em qualquer sindicato. Mas não adianta você ser filiado ao meu sindicato e eu não discuto as suas pautas trabalhistas, então é meio difícil. Ou vários sindicatos representando a mesma categoria, vai virar um comércio, né? Então, ainda a unicidade, um único sindicato representando por categoria, ainda é a melhor opção. Mas, infelizmente, cada sindicato tem a sua categoria, cada associação é dentro do seu sindicato respectivo, infelizmente. Então tá bom, estamos chegando ao final do nosso Fala Comerciários dessa terça-feira, dia 19 de setembro. Lembrando que toda terça-feira o presidente está aqui trazendo novidades, trazendo informação, trazendo conhecimento para você, patrão, e para você também, empregado no comércio em geral. Certo, presidente? Certo. Falei certo? E quem tiver curiosidade, não precisa nem... Aí, nesse caso, não precisa ser nem comerciário. Pode baixar o nosso app, 5 Comerciários Baixada Santista. Quer mandar alguma pergunta, algum questionamento ou tirar alguma dúvida, pode ser mandado por lá. Pode também mandar via e-mail, secretaria@comerciarios
responderemos com o maior prazer, mesmo não sendo da nossa categoria, mesmo não sendo da nossa categoria e não sendo associado, nós atenderemos sem problema nenhum. Esse WhatsApp Também tem um WhatsApp. 990? 9902 8787 também no WhatsApp. O WhatsApp é conversa o dia todo. Então, às vezes você manda mensagem, como você não é o associado, some lá, vai ficar lá nas últimas conversas. Aí dá a impressão que você não teve. Mas você tem toda essa gama de comunicação, pode mandar lá que pode demorar um pouquinho, mas a gente vai estar respondendo. Então tá bom, esse foi o Fala Comerciários de hoje. 12:00 mais 5 minutos, está voltando aí o Adilson com a sua programação normal e nós estaremos aqui, se Deus permitir, na terça-feira que vem, certo, presidente? Sim, ele quer sim, porque o trabalhador precisa do representante dos comerciários. E nós aí vamos tentar, o presidente... manter informações, não diárias, né, mas semanais do mundo do trabalho, principalmente na categoria comerciária. E se prepare, porque logo, logo o presidente vai trazer convidados. Sim. E um deles é o... É o presidente do comércio varejista aí, o Omar. Tô louco pra esse dia chegar. Mas ele é bom, cara bom, meu amigo. Adilson, eu volto amanhã aqui. Estou aqui no bate-papo da bancada. Amanhã vamos falar sobre conselho tutelar. Amanhã eu não venho. Então, estou aqui amanhã. E quinta-feira temos Didi Gomes aqui na Rádio Esplanada, ao vivo, a partir das 15 horas. Então, para o Fala Comerciários, até terça-feira. Tchau, São Vicente, tchau, São Paulo, tchau, Brasil. Adilson Santos de volta